Olá, moedas de ouro, eu sou José Augusto Eu sou a Leiane. e está começando o KidCash, um podcast criado para incentivar famílias a tomarem hábitos financeiros saudáveis. Lembrando que esse é um trabalho de conclusão de curso de Publicidade e Propaganda da Unisociesc de Blumenau, que recebe apoio do podcast Antes Tarde do que Nunca, que está disponível no Spotify e no YouTube também. E hoje nós estamos recebendo aqui dois convidados. A primeira convidada é a Priscila, esposa do Jonatas, mãe educadora da Ellen e da Luísa, apaixonada por Jesus e pelo ensino, pedagoga e também contabilista de formação. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, é um prazer estar participando desse momento tão especial na vida de vocês. Muito obrigado por ter vindo. E também o nosso outro convidado, o Jonatas, esposo da Priscila, pai da Ellen e da Luísa, pastor, professor, músico por hobby, terapeuta familiar e apaixonado por leitura. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer, uma honra. Hoje eu queria trazer para vocês, então, como é que vocês introduziram esse tema na casa de vocês, com as filhas de vocês, e quais foram os primeiros passos para falar de educação financeira em casa? Bem, vamos começar, né? A nossa primeira atividade, na verdade, era uma prática que nós já tínhamos como casal, que era um cofrinho, né? Então, a primeira atividade que as crianças tiveram acesso a essa área financeira, e lá em casa é distribuído vários cofrinhos por todo lugar, já era uma prática nossa como casal antes das crianças virem, que era todo dia pingar lá as moedinhas e tal, e daquilo ali transformar em livros, né? Nós sempre transformávamos em livros. Então, essa prática foi a primeira prática financeira que as meninas aprenderam, e eu creio que é a que mais ainda é praticada, né? Uhum. Permanece lá em casa. É a prática do cofrinho, é a primeira. Se eu poderia iniciar assim com a questão financeira na minha casa, foi essa questão. Que começou com a gente, como casal, muito antes de pensar em filhos, né? Que se reflete nos filhos de vocês também, né? Se vocês quiserem contar um pouco também como é que foi a educação financeira de quando vocês eram crianças, como é que foi na família de vocês também, falar sobre esse tema. E acho que até antes de vocês responderem a pergunta da Leane, tem uma coisa que eu esqueci no começo do episódio, que é que a gente pede sempre para eles trazerem uma frase, não é? Que defina a relação de vocês com o dinheiro. Já que a gente vai também entrar na relação de vocês com o dinheiro, a gente já comentou aqui o que vocês fazem na casa de vocês. Então, a frase que vocês separaram para definir essa relação. Tem uma frase do Francis Bacon que diz assim: o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo patrão. Falando muito sobre esta relação da gente com o dinheiro. Então, nós precisamos desenvolver esse controle para que a gente não seja escravizado, né? E que, na verdade, nós venhamos a dominar, né? Esse poderoso que é o dinheiro. Respondendo à questão da nossa educação financeira antes de nós nos casarmos e antes de nós termos as nossas filhas, sempre eu ia num supermercado com meu pai. Então, eu já tinha essa noção de valor, porque ele sempre me levou junto. Nunca foi um problema eu ir junto no supermercado. E eu sempre gostei bastante dessa questão de anotar, né? Anotar, tudo Até hoje, que... meu Deus. Tudo é lista lá em casa. Tudo. É. Então, muita lista, muitos valores e tal, e isso foi me ajudando a ter um controle maior das coisas, né? Então, até no início, quando nós casamos, quem fazia mais essa parte financeira lá em casa era eu. Para alívio meu. E porque diferente da minha educação financeira, que eu era muito ligada com meu pai, ia no mercado, sabia, meu pai tinha uma oficina de bicicleta, então tudo que ele vendia ele anotava, tudo que ele gastava ele anotava, então isso me influenciou muito. Em contrapartida, acho que a história do Black é um pouco diferente, né? É, bem diferente. A gente não é uma família grande, então fica difícil o pai explicar para cada filho o processo financeiro, né? Eram 6 filhos. Então,
A única frase que nós ouvíamos era: Meu Deus, tá a luz acesa, vocês não sabem que isso é caro, mas nós não sabíamos o quanto era caro. Então, como você não tem noção, você vai pensando assim, é, né, isso vem automaticamente. E não é verdade, né? Existe um preço em todas as coisas que são feitas e a gente acabou não tendo. Meu pai sempre foi organizado financeiramente, mas ele acabou não conversando, né? Com a gente sobre isso, assim, explicitamente, passando ponto por ponto e tal. Então, quando eu entrei no casamento, que o casamento é uma espécie assim de explosão de todas as tuas qualidades, mas também de todos os defeitos, a gente acabou, tipo assim, percebendo que, opa, eu tô perdido aqui, eu preciso de ajuda. E graças a Deus, eu tive uma esposa que me ajudou, assim, muito nessa primeira etapa, né? Legal, acho que fica até de aprendizado pra gente, então, como vocês colocaram, anotar tudo que a gente está gastando, quanto que a gente tem, para ter a noção do dinheiro que a gente tem disponível também pra gente gastar. Sim, e assim fica só a questão de história. Quando eu fui casar com a Pri, eh, ela já tinha uma geladeira, gente, né? Solteira, tipo, ela já tinha, né? Ela tinha comprado, ela comprou muita coisa antes da gente casar, com um salarinho assim de, sei lá, na época, R$ 400, Que sabe? legal. E eu pensava assim, uau, cara, essa menina tudo que ela põe a mão, a coisa parece que cresce, né, e tal. Mas é simplesmente esse conhecer, né, do dinheiro, dominar ele e fazer ele trabalhar por Uhum. nós. E agora, então, para a gente falar um pouco mais do mundo moderno, digamos assim, do hoje em dia. No momento tão digital, como que vocês trouxeram ou trazem os filhos de vocês para a realidade do dinheiro, para ter essa consciência do que é o consumo? Quais que foram esses hábitos que vocês foram implementando, que vocês pretendem, ou que já estão implementando, para deixar a criança ciente do que é comprar, por exemplo? Como é que vocês trabalham isso em casa? Como até não falei antes, mas as minhas filhas têm, a Ellen tem 7 anos e a Luísa tem 2 anos. E assim, eu tô começando, como ela tá aprendendo a parte de números e tal, é um pouco complexo a gente ensinar a diferença entre valor e quantidade. Porque como que uma moeda vale 50, né? Sim. Então, 50 centavos no caso. Então, Ela ainda a não gente, compreende, né, essa ideia de valor. porque é Tá sendo muito trabalhado, concreto, Ela né? olha uma moeda e é o mesmo Sim, valor, a que é prata e a que é dourada para ela. Sim, não é o muda nada. mesmo. No concreto é a mesma coisa, mas em questão de valor é diferente. Então eu estou introduzindo essa questão, ela já tem entendido bastante, assim. E realmente, com a questão do mundo digital, ainda fica mais difícil, porque a gente pouco usa dinheiro, né? Usa muito cartão, Pix e tal. Então, a gente traz de novo a questão do cofrinho para tentar trabalhar o concreto. Tangibilizar. Isso, Uhum. porque no digital acho que vai ser um pouco para frente assim que a gente vai conseguir trabalhar com ela. Então a gente procura sempre trazer para o concreto, né, a questão do dinheiro. Assim como uma criança ela é alfabetizada, que a criança ela aprende a falar, né, com dá, papo, pá, tudo é em bloquinhos muito pequenos, assim, que depois vão se juntando. Como pais, nós também não precisamos ter esse desespero, sabe? De que, meu Deus, eu não sei explicar, ou será que vai aprender? Não vai aprender. Ele conseguiu juntar pá com pai, ficou papá, e depois ficou Uhum. papai, e agora forma frases. Assim também é a questão da educação financeira, né? Você ensina um bloquinho aqui que é adequado para aquela idade. Então, uma noção de subtraiu alguma coisa, perdeu alguma coisa, né? Ali ela está aprendendo essa questão de ganhar ou perder, né? Então, já fica a dica, né? De que os pais não fiquem desesperados. A gente vai falar muito de crianças pequenas, porque é a nossa realidade, né? Não ficar desesperado assim com, meu Deus, não estou ensinando de educação financeira, meus filhos vão ser. Não, Sim. bloquinhos, Uhum. né? Bloquinhos, pequenas coisinhas, né? E até levar, assim, né? Questão de levar ela para comprar alguma coisa. É bom, né? Na fase das nossas, escolher por exemplo, valor de R$ 1. Então, ela vai entender que ela vai dar a moeda e, em troca, ela vai receber o produto. Então, sempre, eu sou muito nessa área, assim, de concreto, de visual, porque eu acho que assim eles entendem melhor, né? Então, sempre buscar trazer ela para a prática, né? Porque às vezes a gente quer explicar 1001 coisas e eles não faz sentido, né?
E até vocês já entraram um pouco no tema, acho que da próxima pergunta que a gente tinha separado. E vocês comentaram também que na infância de vocês ainda vocês participavam também na questão de uma lista de compras, que quando vocês levam elas no mercado, vocês também incentivam ali a fazer essa troca. O que mais que vocês acham que a gente pode estar expondo as crianças em casa, claro, respeitando as fases, até se vocês quiserem falar melhor, já que a gente também está tomando cuidado em deixar claro qual que é a melhor fase para ensinar certas coisas. Como é que vocês acham que a gente pode expor as crianças a essa educação financeira mais do lar, assim? A primeira coisa que ensina sobre dinheiro é o tempo. Se você não ensinar uma criança sobre rotina, dificilmente ela vai ser organizada financeiramente. Tempo e dinheiro estão relacionados assim de uma forma muito profunda, porque o tempo, assim como o dinheiro, ele vai embora, né? E se você não tem cuidado dessa administração de tempo, trata de qualquer forma, passa muito tempo nas telinhas, passa muito tempo brincando, ou passa muito tempo em determinada atividade, essa criança tem que entender que naquele dia ela perdeu isso. É uma coisa que não volta, né? Então, a rotina, e eu creio assim, de forma assim muito correta, assim, tá muito concreto na minha cabeça isso, que a rotina ensina para uma criança a respeito do que é perder e do que é ganhar. Então, assim, a criança que não tem rotina, ela vive numa casa onde não tem rotina, não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem tempo de assistir, ela passa muito tempo fazendo a mesma coisa. Esta criança, ela vai ter muita dificuldade na área financeira. E eu creio que essa porcentagem, alguns dizem até 75% de endividados do Brasil, se você for ver, a maioria deles é desorganizado, não só nas finanças. As finanças é só um reflexo de toda uma desorganização interna, de hábitos e tudo Emocional. mais, Uhum. tudo. Então, se a criança aprende isso, ela também vai conseguir levar isso para a vida financeira, né? Até porque hoje, para conseguir alguma coisa, a gente precisa esperar. E as pessoas hoje não sabem esperar. É tudo muito imediato, elas querem aquilo para agora. Então, eu preciso ensinar a criança também a esperar, porque ela precisa guardar o dinheiro até conseguir tal coisa, o brinquedo tal. Então, eu preciso ensinar a ter essa disciplina. Inclusive, no outro podcast também foi falado sobre disciplina. E o dinheiro, assim como o tempo, são duas coisas que regem o tempo e que regem o dinheiro, por isso que eu relaciono muito os dois. Previsibilidade. Então, por exemplo, a gente preveu que nós estaríamos aqui neste horário para gravar tanto e tal. Nós tivemos que organizar toda a nossa rotina, a rotina Uhum. das crianças, para poder estar aqui. Por quê? Porque eu não posso simplesmente dizer, é hoje, meu Deus, né? Vai virar uma loucura. Então, duas coisas que regem o tempo e regem o dinheiro: a previsibilidade e a rotina, e a sabedoria. Sabedoria, então, eu prevejo isso e no dia de hoje eu trato com sabedoria a cada tempo para que eu consiga estar aqui. Então, é muito relacionado assim uma coisa com a outra e vale a pena a gente investir. Se de repente algum pai aqui já está com dificuldade na área, né, de rotina, é bom trabalhar isso porque vai facilitar mais para frente também na área financeira. E uma questão também, às vezes os pais, quando as crianças são menorzinhas, pequenininhas, não vou levar no mercado, porque senão vai ser ruim, vai querer tudo. No nosso caso, a gente sempre levou elas no supermercado. E a gente nunca teve problemas de, quer levar meio mundo para casa. Não, nunca tivemos isso. E graças a Deus nunca precisamos, que é uma estratégia, dizer, no final você pode escolher uma coisa para você. A gente praticamente não tem necessidade de usar isso. Às vezes a gente faz por conta nossa, mas não porque elas estão pedindo, coisa assim. Graças a Deus, mas eu sei que tem Tem crianças, casos e casos, né? né? Sim. Que a Nós somos criança. privilegiados nesse sentido, É, mas depois que você conseguir educar a criança no sentido de ir ao mercado, pelo menos, e passar pelas gôndolas sem pegar alguma coisa, mas pelo menos ela está ali presente, vendo essa relação, né, de moeda, de troca que existe ali no mercado, de ela saber o preço das coisas, dela ver que aquilo que está vermelhinho, daquilo que está amarelinho, opa, isso aqui está em promoção, né? A Ellen, tipo assim, ela já está naquela fase de olhar R$ 6, mas está muito barato, mas tipo, às vezes nem entendeu? Sim. Só que essa ideia de barato e de caro, por mais que seja uma criança de 7 anos, né, ela vai conseguir, tipo assim, mais tarde, É um processo. é um processo. Uhum. Então, ela precisa ter essa ideia, né? Então, esse acesso, eu diria, isso é um acesso às finanças familiares.
Tem pai que não leva eles. Por quê? Porque incomodam, porque é um acesso às finanças familiares. Você tá dizendo para as crianças que elas fazem parte desse processo, né? Então, quando uma criança ela vai para um mercado, ela vai para uma compra, você está dando permissão a uma área que é muito fechada da família, que é a questão financeira, né? Então, E agora, então, a gente também abriu uma caixinha de pergunta nas nossas redes sociais, lá no Instagram. E aí a gente separou uma pergunta para poder fazer sobre também o tema relacionado. Ai, meu Deus. Então, Eu não sei essa fale sobre as taxas e os juros. como eu ensino o valor do dinheiro para as crianças? Até algo que vocês já falaram no começo, se tiver mais alguma. Sim, tem mais coisas, né? Esse acesso às finanças familiares, ele acontece, tipo, que nem uma ida ao mercado, mas também saber quanto o pai e a mãe ganham. Por mais que a criança ela não saiba quanto é 10 mil reais, né, na cabeça dela, mas ela já sabe que existe um limite para o dinheiro do pai e da mãe. Porque na cabeça de uma criança que ela não está inserida, não tem limite, gente. Ela pensa que ela tem acesso ao mundo. Tudo que ela vê, ela pode ter. Então, saber quando o pai ganha, quanto a mãe ganha, isso dá ideia para ela do valor do trabalho dos pais. Que, o pai, de repente, pode exemplificar, principalmente para as maiores, né? Enquanto eu fiquei aqui fazendo isso, eu ganharia tantas moedas ou eu ganharia tanto isso, né? Essa ideia de... Por isso que as crianças, por mais que, né, a gente esteja na cidade, mas as crianças que vivem lá, viviam em tempo de agricultura, vivem na roça, elas tinham muito isso, porque elas mesmas iam levando o saco de arroz para trocar ou o saco de batata para vender, elas ajudavam nesse processo e acabavam tendo essa ideia, né? Entendendo o valor do trabalho O também. valor do É. trabalho. O valor do trabalho é uma noção, assim, fantástica. Eu tive essa ideia, apesar de não ter tido uma educação financeira, assim, adequada, vamos dizer, mas eu tive essa ideia quando eu fui obrigado a trabalhar. Foi obrigado? Não. Mas eu queria comprar uma gaitinha de boca. Era o meu sonho comprar uma gaitinha de boca. E a minha mãe disse assim, você vai ter que conseguir alguma coisa aí para você. E eu pedi emprego. Eu devia ter uns 8 anos de idade, eu pedi emprego para o meu vizinho que tinha uma gráfica em casa. E ele me levou lá para eu colar. Hoje não pode mais fazer isso. Mas naquela época ele me levou para colar os cadernos que os universitários levavam lá para encadernar e tal. E eu lembro que no final do dia eu ganhava R$ 5. Tipo, eu não trabalhava o dia inteiro, era só 1 horinha, 2. Mas no final ali do meu expediente infantil, eu ganhava R$ 5. A primeira coisa que eu fiz depois de um dia de trabalho ganhar R$ 5, eu fui voando para o lugar onde vendia a tal da gaitinha, porque era exatamente R$ 5, né? Então, para mim, aquilo abriu essa ideia de, uau, né? Se eu voltar a trabalhar amanhã, eu vou comprar mais uma. Porque eu sei que vale exatamente isso, né? Então, é fantástica essa ideia. Uhum. E agora, então, antes da gente finalizar, fazer os agradecimentos, a gente separa sempre algumas palavras-chave aqui do que foi o nosso episódio, para fazer de novo uma reflexão. E antes de colocar as anotações, eu gostaria que vocês repetissem a frase inicial que achei super. O dinheiro é um ótimo servo, um bom servo, mas ele é um péssimo patrão, né? Ele não pode te dominar, né? Você tem que estar sob o domínio dele, fazer ele trabalhar por você. E além disso, eu anotei aqui também que é necessário ter muita paciência no processo também da educação financeira, na hora da compra. Que tempo é dinheiro e os dois vão embora, então tome cuidado. A questão do salário dos pais, que é importante as crianças terem essa noção. E o que a gente estava falando, por último, o valor do trabalho, que também é muito Sim, importante sim. para a criança, né? E o exemplo, tá? Exemplo. O exemplo, como diz aquela frase, o discurso ele convence, o exemplo arrasta. Essa é uma realidade. Se você fica o tempo todo falando, é muito caro, é muito caro, é muito caro, você está dizendo para essa criança, ela nunca vai conseguir nada e o dinheiro na mão dela vai sempre escoar, porque ela nunca vai conseguir. Ela nunca, uma viagem para a Europa, nossa, é muito caro, eu nunca vou. E o dinheiro passa na mão dela e vai embora, mesmo ela ganhando bem, né? Então a mentalidade financeira começa com o seu exemplo. Olha, é caro, mas. Então, quando a criança ela vê que o pai conseguiu comprar aquilo que era caro, ela pensa: uau, Eu também posso. é possível.
E também, às vezes, acontece ao contrário, né? Que daí também se torna avarento. Depois, quando fica adulto, tipo, é tudo caro, tudo caro. Então, às vezes, vive de forma miserável quando tem dinheiro, mas porque, não, já foi criada aquela ideia, tudo caro, tudo caro. E até uma coisa que nós anotamos aqui em relação, para ter essa noção, assim, de que o dinheiro é o nosso servo, a questão de contribuição, né? De sempre ensinar a criança a doar alguma coisa, né? Precisa... começa com a questão de brinquedos, de roupas, né? Tem criança que tem muita dificuldade. Não, mas você ensina, a gente tem tanto, nós podemos doar. E doar o que é bom, não vai doar o que é velho, estragado. Então, isso também traz esse equilíbrio, né? Entre ser generoso, né? E também não ser avarento, né? O famoso mão de vaca. Isso aí. A doação vai conversar com qualquer empresário de sucesso ao redor do mundo, ele vai falar sobre doação, né? Então, a criança começa a aprender a partir dos brinquedos, né? Então, a doação também é um sinal de inteligência financeira muito grande. E não só na parte financeira, mas isso faz bem para a pessoa também que está contribuindo e sendo generosa. Sempre bem é melhor colocado. dar do que receber, né? Isso aí. Isso. E falando em doação, então, não chega a ser uma doação, mas é uma ajuda. Os nossos patrocinadores, a Reps, Poxa. separou aqui 2 brindes para os nossos convidados. Eu recebo. Meu Deus do céu. Que chique. Legal. Obrigada. Obrigado, Melhor chocolate obrigado. da cidade. Com certeza. Chocolate Que daqui top. de Blumenau mesmo. Espero que gostem. Com certeza. E onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Querem falar as redes sociais? Fala as tuas. Meu Deus, será que eu lembro? Tá tão ativa assim. Senão depois a gente pode colocar também na descrição ali no O meu é episódio. o meu apelido, né? E o meu nome, black.jonatas no Instagram. O meu é Pri do Black. Super criativo. É aqueles nomes que a gente cria na adolescência e depois não tem mais como deixar para trás. Já salvaram todos, daí vai ter que ficar. Isso aí. E para quem está assistindo o episódio, que também está disponível no Spotify e no YouTube, e quiser seguir a gente nas redes sociais, qual que é o @? Kidcast.uni, já nos segue lá e nos acompanhe. E também tem o nosso patrocinador, que é... Podcast ATDQN, que é os donos desse lindo estúdio aqui que forneceu todo o equipamento, a sua equipe que está lá atrás, né? Muito obrigado. E agora, então, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por terem vindo. Tudo de bom para vocês. E para os nossos seguidores e ouvintes, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.